Olá, boa noite. Começando mais um RJ Entrevista aqui com vocês. Tô procurando aquele filtrinho que eu gosto para ficar com a carinha agora. Começando mais um RJ Entrevista com vocês em uma live muito especial hoje. A gente vai falar de Covid, 1 ano e meio de pandemia, muita tristeza, mais de 500 mil mortos no Brasil. E nós hoje vamos receber uma convidada muito especial. É uma médica infectologista muito respeitada. Ela é uma pessoa muito querida, já esteve aqui conosco quando começou a pandemia, logo no comecinho. E a gente hoje tem muita médica aqui. Eu tô vendo a doutora Angelina Miranda, Carmen Didier, o pessoal chegando. Antes da gente começar, que ela não entrou ainda aqui, eu gostaria de dizer que essa live é um patrocínio, conta com o apoio da Copergás, Companhia Pernambucana de Gás de Pernambuco, que leva gás a 28 municípios do estado de Pernambuco. Nós vamos falar hoje sobre a pandemia, como é que evoluiu o tratamento da Covid. Olha aí, a doutora Milena já está aí, a nossa convidada. Já vou fazer ela entrar aqui com a gente e a gente vai falar um pouco sobre como vai ser o tratamento da pandemia, como está sendo o tratamento da pandemia, o que é que a gente deve fazer, as vacinas que estão, se a gente deve realmente antecipar a dose da vacina, como o governo está falando, se a gente pode ser sommelier de vacina. Olha ela aí, doutora Milena, chiquíssima, arrumada, Boa noite, linda. Roberta. Tudo Tá me bom, doutora escutando bem? Milena? Tudo ótimo, prazer. Eita, acho que eu estou me achando cortada aqui. Deixa eu me colocar Tudo aqui. bem. Vamos se Agora, organizar. não foi? Melhorou. Eu estava cortada, não foi, doutora Milena? Você tá ótima, como sempre. Ô, doutora Milena, muito obrigada. Nada. Olha, vamos falar de Covid, 1 ano e meio de pandemia, mais de 500 mil mortes. Infelizmente, quando a gente começou, eu acho que não tinha nem 3 mil pessoas falecidas por conta da Covid. É a primeira vez que a gente conversou. Verdade. Antes de começar sobre a live, eu queria falar um pouco da senhora, para quem não conhece. Doutora Milena é infectologista, médica formada pela Universidade Federal de Pernambuco, tem residência em infectologia pela Universidade de Pernambuco, mestrado em medicina tropical pela Universidade Federal de Pernambuco, é médica da Real Infecto, né, do Hospital Real Hospital Português, e supervisora médica da Comissão de Controle de Infecção do Real Hospital Português. Boa noite, doutora Milena. Boa noite a quem está acompanhando a gente aí nesse RJ Entrevista. Quem quiser fazer pergunta à doutora Milena, sinta-se à vontade para esclarecer essas dúvidas que nos restam ainda, apesar de 1 ano e meio de pandemia. A gente sempre falando isso todos os dias, mas ainda restam muitas dúvidas, não é, doutora Milena? Verdade, Roberta. Como você falou, né? A gente não tem nada a comemorar. São 500 mais, né? Assim, passamos já de 500 mil mortes, né? E muitas vidas mudadas, né? Assim, você imagina que são 500 mil mortes, mas quantas famílias, né, estão aí despedaçadas, né? Ou mesmo os pacientes que se recuperaram também carregam com eles assim uma grande quantidade de dificuldades de voltar a ter a sua vida independente, né? Voltar ao mercado de trabalho. Então, na verdade, não é só isso. Os números são muito maiores, né? Crianças que ficaram sem ir para a escola, idosos que ficaram em casa e pioraram, né, do seu estado cognitivo, pessoas que deixaram de ser diagnosticadas com muitas doenças. Então, assim, 500 mil mortos realmente o que a gente tem de mais significativo, mas o impacto é muito maior, né? Eu não tenho nem como mensurar, né? Até para os profissionais de saúde também, né? Assim, todos nós vivemos 1 ano e meio de assim, um emocional realmente posto à prova diariamente, sabe? Eu acho que não é Então, profissionais de saúde, é especialmente para os profissionais de saúde, né? é, Porque é uma coisa que vocês nunca imaginaram viver na vida, uma pandemia é, desta forma, desta proporção, né, mundial. E é, a gente sabe que o sistema de saúde da gente já é falho,
já é muito complicado, e viver uma pandemia no Brasil, com um governo deve ser realmente bem complicado. Mas vamos falar hoje. A gente sabe que a Secretaria de Saúde diz que os números caíram e vem caindo com a vacinação, com o avanço da vacinação. Aí eles falam que a gente já chegou a 97% de ocupação dos leitos da UTI e que hoje a gente chega a 64%. Eu sei que a senhora trabalha no hospital privado, da rede privada, mas a senhora sente que trabalha diretamente no UTI, sente que esses números são reais, que Sim, realmente. sim, a gente percebe, sim, nas últimas 4 semanas, praticamente, que os números vêm caindo progressivamente e a taxa de ocupação, não só na rede particular, mas na rede pública, que a gente se comunica, né? A gente, por exemplo, no Hospital Português, nós temos 60 leitos de UTI de CIRAG para o SUS, né? Regulado pela Secretaria de Saúde. Para os leigos, o que é CIRAG, certo? CIRAG é uma definição Síndrome de. respiratória aguda grave, mas é bom explicar para quem não. Isso. Porque médico fala isso de uma forma tão normal, mas a gente não convive com isso todo dia. E É. é bom para quem estiver ouvindo a gente. O que é É. CIRAG? Na verdade, CIRAG é o que você já definiu, né? Síndrome respiratória aguda grave. Então, na verdade, esses leitos de UTI são para as pessoas que desenvolvem algum quadro respiratório, geralmente alguma insuficiência respiratória, e vão ser avaliados, né? Como geralmente esses quadros são quadros urgentes, muitas vezes eles não conseguem ter o diagnóstico de COVID nesse momento. Então, eles, de toda forma, vão para essas UTIs, né, especializadas em atender esses pacientes com desconforto respiratório, com alguma intercorrência clínica que piore o seu quadro respiratório. E lá eles vão ser triados se são COVID, se não são COVID, né? Porque, assim, do ponto de vista respiratório, tem pacientes que têm doença pulmonar crônica, né, tabagistas, que eles compensam a sua doença pulmonar e necessariamente não é COVID, entende? Então, infelizmente, muitas vezes, de início, esses pacientes eles vão para as UTIs COVID e vão ser triados lá. Então, os quadros respiratórios, eles muitas vezes se confundem. Então, cabe a nós receber esses pacientes, né? Triar esses pacientes de uma forma segura, né? Para a gente não expor ninguém ao risco, né? De contrair Covid, caso não tenha, né? E aí, após essa definição, é fazer a condução da melhor maneira possível, né? Então, assim, a gente tem as UTIs, desculpa, Roberta, as UTIs do Estado, que a gente chama UTIs de Covid, na verdade, são UTIs de CIRAG. São UTIs que recebem pacientes com alguma síndrome respiratória. E lá eles vão ser triados. Entendi. É porque no começo, logo no começo, quando a Covid começou, quando a pandemia começou, era aquele negócio: não procure o hospital. Não vá para o hospital porque lá você vai pegar Covid. Eu acho que a senhora se lembra bem disso. Era todo mundo, fique em casa, se trate em casa. E a gente vê que hoje mudou. Se a pessoa tiver com algum sintoma, eles pedem ao contrário, vá logo para o hospital para ser diagnosticado rapidamente. É isso, mudou. Esse protocolo mudou, as pessoas devem, assim que sentir febre ou algum sintoma de virose, ir para o hospital para saber se é Covid ou testar em casa antes e ir para o hospital. Qual é o procedimento que a senhora diz para o paciente, para os É, nossos seguidores? Por exemplo, eu tá. começo com uma de cabeça, uma dorzinha de garganta, fico naquela dúvida. O que é que eu faço? Veja, Covid, né? Assim, a gente tratar um paciente com coronavírus ou a gente identificar um paciente com coronavírus é sempre um desafio. Por quê? Porque é uma doença muito individual. A forma que eu vou ter Covid vai ser diferente da forma que você vai ter Covid, que vai ser diferente da forma que outra pessoa vai ter Covid. Então, assim, isso é importante a gente ter bem claro. É uma doença que a gente tem que estar muito atenta. Ela nunca é igual, sabe? Então, essa resposta muitas vezes não é uma resposta muito fácil de dar. Mas o que é importante, tá? Antigamente, realmente, a gente não conhecia
eu acho que a nossa live foi em março, né, do ano passado, março ou abril. Começou a pandemia, no início mesmo. A gente Muito não pouco. conhecia, a gente e todo mundo não conhecia praticamente nada de Covid. Então, a orientação realmente era fique em casa para você não se contaminar, né? E aí a gente foi, né, nessa crescente, né, de entendimento, de aquisição de conhecimento. E hoje em dia, o que é que eu posso dizer a você? E a prevalência aumentou muito, né, em relação àquela época que a gente estava. Então, o que é que eu posso... E a gente agora ainda está vivendo um momento de arbovirose no nosso estado, né? Então, além do Covid, a gente tem dengue, a gente tem chikungunya, que está, assim, realmente Aumentou complicando tudo, né? casos de janeiro para cá, 3 mil casos de chikungunya, 600 realização ano passado. Ano passado tinha 600 casos, esse ano 3 mil casos. Só de chikungunya, de janeiro para cá, no estado. Relatado pela própria Secretaria de Saúde. Isso complica tudo, sabe? Então, assim, o que é importante? Por exemplo, hoje eu percebi que a minha garganta está doendo, que eu tô febril, corpo mole. Eu ainda não tenho nenhuma queixa respiratória, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou me isolar, certo? Claro, vou tomar analgésico se necessário, vou me hidratar bem, né? Se eu tiver algum colega, né? Algum serviço, tem vários convênios, várias empresas que têm médicos que atendem online. Então, eu já começo a fazer esse contato online. A partir do terceiro dia, eu já começo a triar. Então, a janela melhor de investigar a arbovirose é a partir do quinto dia. Mas antes disso, no terceiro dia, que é o momento ideal para a gente começar a triar para a COVID, eu já começo a fazer o exame de COVID, que isso é um grande diferencial que a gente tem em relação ao ano passado. No ano passado, só quem detinha a tecnologia para fazer os exames de Covid era o Estado, era o laboratório central. Então, todos os exames iam para o LACEN e levavam um certo tempo para voltar. 3 dias, 5 dias, 7 dias em alguns momentos. Então, o acesso ao exame e ao diagnóstico, consequentemente, era muito mais complicado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, até numa farmácia, você faz um teste rápido, né? Esse teste rápido de farmácia, doutora Milena, serve ou não serve? É uma dúvida que eu tenho e eu acho que muita gente tem. Tá. Então, assim, só para completar a nosso pensamento anterior, então, que eu acho que é importante todo mundo, né, assim, ter esse direcionamento, né, com essa Eita, travou pergunta um que pouquinho. fez. Então, a gente começa a criar, né, a partir do terceiro dia. É Covid, não, é Covid, então eu vou continuar isolado e vou observar se eu vou ter alguma queixa respiratória, né? É importante essa pessoa que está com um diagnóstico já confirmado saber o seu risco, então, se é um idoso, se é uma pessoa pneumopata, se é um cardiopata, esse grupo tem que ter uma especial atenção, né? Uma atenção muito maior. Se é um jovem, a probabilidade, assim, o risco é menor, mas mesmo assim, não é que um jovem não possa ter uma forma grave de Covid. A gente tem visto muito jovem em UTI, que é a população que não está vacinada, com formas muito graves de Covid. Então, assim, o que é importante? Primeiro, a gente se isolar. Se a gente não sabe o que é, se isola. Toma sintomático, né, que é Novalgina, paracetamol, dependendo se tiver febre, dor no corpo. Se não tiver, só observa, bastante líquido e a partir do terceiro dia você vai buscar o seu diagnóstico. Que na rede privada você pode procurar uma emergência, na rede pública tem um programa muito bom do governo que é o Atende em Casa, que você pode ligar, você entra no aplicativo, no site da prefeitura, eu acho que não sei se é prefeitura ou estado, eu acho que é estado. Aí você liga e você é atendido por um médico e ele vai lhe dar as orientações. Ou você pode ir numa UPA, né, para procurar a rede pública, que também está estruturada para atender. Se for no Atende em Casa, você já sai muitas vezes com a marcação do exame, o local, o horário. Então, assim, é importante que a gente, antigamente, antes da pandemia, a gente gripava,
ia trabalhar, porque a gente tinha essa cultura de que, se eu não fosse trabalhar porque eu estou gripada, porque eu estou querendo, assim, Fazer ficar em corpo casa de mole. folga, fazendo corpo mole. Hoje não. Hoje é um ato de respeito ao próximo, você ficar em casa. Eu tenho dúvida, eu tenho que me isolar e ver como é que vai, esses sintomas vão se definir, né? Então, Aí não é Covid. A partir do quinto dia, será que eu tenho alguma queixa sugestiva de arbovirose, de dengue, de chikungunya? Então a gente vai, por isso que eu digo, é muito individual, porque cada um vai ter seu fator de risco, cada um vai evoluir de uma forma diferente. Então não existe uma fórmula. Existe, por exemplo, pacientes com Covid, com N fatores de risco, idosos, cheios de comorbidade, que se contaminam com Covid e às vezes tem uma coriza. Já tem outras aí, pessoas que se contaminam com Covid, um adulto jovem sem fator de risco nenhum, evolui de uma forma grave, é entubado, pulmão artificial. Então, assim, a gente não pode, o inimigo realmente ele é forte, ele é traiçoeiro, né? Então a gente não pode baixar a guarda, assim, é isso que é importante. Quanto ao isso, teste de farmácia, o teste de farmácia não é o ideal, certo? Assim, ele é um teste de triagem, tá? Então, o teste de triagem ele funciona bem quando ele é positivo. Se eu vou lá na farmácia, eu não quero ir no hospital, ou eu não tenho condições de bancar o exame oficial, que é o RT-PCR, ou eu quero uma coisa mais prática, uma praticidade, e eu quero fazer o exame de farmácia. Ele ajuda muito quando ele é positivo. Ou seja, se eu tenho um quadro clínico sugestivo de COVID e aquele exame de farmácia ele vem positivo, ele ajuda muito. Caso ele venha negativo aí e eu não tenha é o positivo. sintomas, aí eu ainda tenho que observar. Então, assim, é um exame de triagem, mas que pode precisar ainda de um RT-PCR. Então, às vezes, você pode gastar mais até do que se você fizer o exame oficial, que é o RT-PCR, porque pode precisar de um segundo. Agora, outra coisa que a senhora falou, no terceiro dia que a gente deve colher o exame, né? Do primeiro dia do sintoma, a gente deve esperar até o terceiro para colher. Porque pode dar um falso negativo se a gente colher no primeiro dia ou no segundo dia. É isso? O melhor momento, na verdade, a partir do início dos sintomas, a gente já pode sim ter o exame detectável. Mas foi visto, né, com a evolução do conhecimento, que o melhor momento de colher o exame é o momento em que ele vai estar, a probabilidade dele estar realmente positivo, se ele é positivo, porque tem falsos negativos, né? Se a gente Entendi. colhe num período muito pequeno, Inici- né, de duração de sintoma, pode ser ainda negativo. Então, o melhor momento é entre o terceiro e o sétimo dia. Esses são os melhores momentos. Daí não tem como falhar. Se tiver, tá e tá diagnosticado. Ô, doutora Milena, explica um pouco sobre essas variantes. É P1 que evoluiu, porque a gente agora nem ouve falar mais. No começo todo mundo dizia assim: se começar a falhar o olfato e o paladar, é Covid, é batata. Você já pode ter certeza. Mas hoje a gente nem ouve as pessoas falarem mais sobre essa questão de faltar o paladar e o olfato. Parece que os sintomas mutaram, não é isso? Tiveram uma mutação. E falam muito que o Pernambuco predomina essa variante EP1 ou a gama, né? E que em São Paulo já existe essa variante Delta comunitária. Eu queria que a senhora explicasse o que são essas variantes e por que Pernambuco predomina a EP1 e se tem a Delta já mutado. Tá, o que é mais importante é a gente entender por que é que essas variantes surgem. Na verdade, essas variantes surgem, é um mecanismo de adaptação do vírus. É igual a bactéria resistente. Então, se eu estou com infecção urinária, eu tomo antibióticos de forma muito regular, já já a bactéria vai ficar resistente a esses antibióticos que eu estou tomando. Com o vírus é um mecanismo muito parecido. Então, por exemplo, com a sobrevida maior da população, com o fato da gente entender melhor sobre a doença e esses pacientes perdurarem mais em UTI, né? Às vezes a gente tem paciente com 20 dias, 30 dias, 40 dias,
pacientes imunossuprimidos, transplantados, em que o vírus ele vai desaparecendo de forma mais lenta daquele organismo, né? Então, esse vírus ele vai procurando mecanismos de adaptação, né, do seu código genético para ele sobreviver mais tempo. Então, na verdade, essas variantes, elas vêm desses pacientes que têm a sua infecção mais prolongada, né, que a gente está vendo muito isso, e vem também da circulação de vírus na população de modo geral. Então, assim, por que é que é importante todo mundo se vacinar? Para a gente diminuir cada vez mais o surgimento de variantes. Enquanto a gente não se vacinar, de modo geral, a população em massa, né, assim, acima de 70% da população, a gente vai continuar vivendo essas variantes. A gente vai chegar, agora são letras gregas, né? A gente vai ter, eu não sei nem quantas letras gregas tem no alfabeto grego, mas talvez não dê nem para definir todas elas se a gente não se vacinar. Então, assim, as variantes, elas vêm dessas mutações e dessas adaptações que o vírus faz, porque ele está sobrevivendo mais em organismos que são frágeis e que estão em UTI, que estão recebendo suporte, né? E porque na população ele está circulando ainda de uma forma muito alta, né? Então, eu acho que isso é importante. Então, por que a variante surge? Porque a gente ainda não está totalmente vacinado, principalmente isso, né? E a variante P1, desde janeiro ou fevereiro, se eu não me engano, quando ela entrou no estado, foi feito um estudo pela Fiocruz, aqui de prevalência da população, e já no segundo mês dele, ele já predominava em 50% dos casos de Covid na amostra que foi estudada. Então, assim, essas variantes, elas têm mecanismos de se adaptar, que faz com que elas consigam ter uma transmissibilidade maior, né? Então, essa é a grande questão. Então, assim, entrou uma variante e encontrou uma população não vacinada, aí a gente vai, né, assim, continuar sofrendo, né? Retrocedendo, porque isso é retroceder, né? E a variante Gama, né, que é a variante da Índia, né, que começou inicialmente na Índia, realmente eu vi que já tem a Delta, desculpa, Delta. A Gama é a P1. A Delta, que começou na Índia, eu vi que já tem transmissão comunitária em São Paulo. E a gente não... uma pandemia é algo muito imprevisível, né? Então, eu não tenho como prever para você que essa variante também vai se sobressair em relação à P1, né, que é a Gama. Mas a gente vive um momento em que a gente tem que pensar no dia de hoje, aí amanhã a gente pensa no dia de amanhã, porque o futuro realmente a gente não consegue controlar com esses denominadores todos. Então, por isso até que o Estado em muitos países estão antecipando a vacinação. Por isso que começou a reduzir o intervalo da segunda dose, porque as pessoas precisam estar vacinadas para quando essas variantes chegarem, a gente não recrudescer a doença. Então, foi por isso, assim, vários países de primeiro mundo, que começaram a reduzir o tempo da primeira para a segunda dose para que as pessoas realmente fiquem firmes, né? Para mais uma variante que está chegando aí, que a gente não sabe como ela vai se comportar. Eu já antecipei meu agendamento, quer dizer, eu já agendei a minha antecipação, já começou para mim, aí eu já fiz, antecipei já 30 dias, estou bem feliz com isso. Agora eu queria perguntar, porque muita gente diz assim, eu tomei 2 doses, mas peguei. Fulano tomou 2 doses, mas acabou pegando a doença. Não adianta. Eu estou perguntando hipoteticamente para a senhora me responder, como infectologista. Então não adianta tomar vacina, porque a gente toma 2 doses, mas pega a doença.
Aí eu queria que a senhora falasse da importância da vacina, mesmo para quem pega a doença com a vacina. Por que não tem uma imunização total? E se existe uma vacina melhor do que a outra? Veja, as vacinas elas diferem, né? Cada uma delas tem um mecanismo de ação, uma tecnologia, né, que a gente chama, para levar esse imunizante, né, para o indivíduo. Então, cada um entrega de um jeito, é a entrega que é feita diferente, né? Então, se cada um tem um jeito de fazer, o organismo também vai responder de forma diferente, né? Então, tem vacinas que elas protegem mais para a primeira infecção do que para uma infecção, desculpa, não é nem para a primeira, para uma infecção aguda do que outras. Porém, todas as vacinas elas protegem assim absurdamente, acima de 90% para casos graves e para óbitos. Qual é a questão de uma vacina que talvez não tenha uma proteção muito boa para uma infecção aguda? O vírus vai continuar circulando. Então, assim, o ideal é que cada vez mais a gente vá desenvolvendo mecanismos, né? As vacinas, elas vão variando ao longo do tempo, né? Então, existem as, as mudanças, né, de vacina, como a vacina da gripe, que a gente vai, todo ano ela vai mudando. Então, assim, existem adaptações às vacinas, né, para elas se tornarem cada vez melhor. Então, o ideal é que elas cada vez mais tragam uma proteção maior para a primeira infecção, porque isso diminui a circulação de vírus de modo geral na população. Mas, de toda forma, independente do grau de proteção para uma infecção aguda, qual é a questão da vacina? A questão da vacina é, se todo mundo se vacinar, eu paro esse vírus. Então, por exemplo, eu me vacinei com a vacina A. Então, eu tenho 60% de proteção para essa vacina. Você se vacinou para a vacina B, mas você tem uma doença que a sua imunidade não é boa, e independente do poder dessa vacina em você, porque também a gente tem que ver isso, né? O organismo, em você a proteção foi 40%. Mas aí a gente vai somando 50 meu, 40 seu, 80 de outro, 90 de outro. Então, assim, a vacina ela é importante da forma individual, mas ela é muito mais importante da forma coletiva. Então, assim, a vacina boa é a campanha, né, que eu acho muito importante, é a vacina no braço. Porque quantos mais bracinhos receberem a vacina, mais elas se tornam potentes, independente de qual seja. Entendeu? Então, deixa eu perguntar aqui, que eu sempre interagi com nossos seguidores. Eu acho que é Roberto Marques Pereira. Eles, a médica demonstra profundo saber. Pergunta à doutora: quando voltaremos à nova normalidade? Seria possível a previsão? Isso é que todo mundo quer saber. Nossa, ela me ajuda aqui, que travou aqui. Eu fiquei com ela, doutora, eu não estou vendo ela direito. Ela Tá ficou me com vendo essa. agora? Voltou, vou agora. Vamos lá. Pronto. Nova normalidade. Assim, o pessoal já está. As Normalidade. prefeituras. As prefeituras estão marcando shows de teste, né? Shows teste, né? Com 500 Salvador, 500 pessoas. Já Eventos, é uma briga que eventos teste. o governador não quer, porque o governador acha que é cedo e o prefeito quer fazer já agora para 500 pessoas, com pessoas vacinadas e não vacinadas, monitorado pela Fiocruz. Bom, eu acho que a nossa cobertura, isso é uma opinião minha, tá? Talvez os cientistas que estejam fazendo com que tudo isso aconteça no Estado, né? Porque a gente sabe que tem pessoas excelentes por trás disso tudo, né? Da campanha de vacinação e dos protocolos, né? Do plano de retomada e de segurança do Estado. Tem excelentes epidemiologistas, tem excelentes infectologistas, tem pessoas que são administradores excelentes. Então, assim, eu não tenho dúvida, eu confio realmente na equipe que tem feito isso tudo rodar. Mas se você está me perguntando a minha opinião pessoal, eu acho que a nossa cobertura vacinal a nossa cobertura vacinal é muito baixa ainda para a gente fazer eventos teste, eventos grandes, entende?
Por quê? Vou lhe dar um exemplo. Eu estava olhando, porque a velocidade do conhecimento é muito grande, né? Então, a gente às vezes tem que escolher até o que ler. Mas eu estava lendo algo que eu achei muito interessante. Foi feito um estudo em Feira de Santana, na Bahia, os pesquisadores fizeram um teste de RT-PCR em pessoas assintomáticas e que se diziam ainda não ter tido Covid e que estavam transitando nas suas atividades regulares, sem queixa nenhuma, tá? E sem ter tido história de doença, independente do estado vacinal. E se viu que 11% dessas pessoas estavam contaminadas, eram portadores assintomáticos. E se avaliou essas pessoas por 14 dias. E se viu que esse grande grupo aí de portadores assintomáticos, a maioria absoluta não desenvolveu nenhum sintoma. Então, eles iriam, sem saber, estar circulando por aí, né, sem desenvolver nenhum sintoma, então não teriam nem como se isolar. Então, assim, o que é importante? As medidas de proteção. A gente ainda está no momento em que a gente tem uma circulação grande do vírus, né, no nosso estado, de modo geral, no mundo todo, né? Então, ainda é importante as medidas de proteção, a máscara, e a gente sabe que num evento como esse, a pessoa vai tirar a máscara, vai se abraçar, vai se beijar, vai dizer, ai, que saudade do meu tempo de antigamente. Então, tá, vai Vai até achar tomar que está tudo uma, normal. esquecer tudo quando tomar uma. Exatamente. Então, assim, a gente precisa ainda das medidas de proteção para a gente bloquear esses portadores assintomáticos, né? E a gente precisa ainda aumentar nossa cobertura vacinal. Então, se tudo der certo e se todo mundo tiver realmente vacinado até o final do ano, eu acho que a nova normalidade ela pode voltar a acontecer. Eu acho que agora ainda é um pouco cedo para um evento, assim, para eventos muito grandes e não controlados. Quer ver, tem evento controlado e tem evento não controlado. Evento controlado é aquele que eu vou, meu lugar está ali marcado, eu vou me distanciar de outra pessoa, eu, de preferência, vou estar com o meu estado de raciocínio, de concentração, ok, eu não vou estar bebendo. Então, assim, eu não vou estar comendo, né? Não vou estar tirando a máscara muito próximo de outra pessoa. Então, assim, tem momentos em que você controla e momentos que você não controla. Então, se você não controlar e a gente ainda com essa cobertura vacinal, existe uma chance de dar errado, né? Das pessoas saírem contaminando umas às outras, né? Doutora Milena, diante dessa esteira aí que a gente está falando, o que é que a senhora acha de ter um Réveillon, da forma que é o nosso Réveillon, né? Com todo mundo na rua. Estou falando um Réveillon tipo Rio de Janeiro, aquele que é um verdadeiro carnaval. Réveillon de rua, né? E o que é que a senhora acha da gente ter carnaval novamente nos moldes do nosso carnaval, né? Porque carnaval é todo mundo na rua, comendo de todo jeito, bebendo de todo jeito, a juventude beijando um, dois, três, quatro, cinco, porque não beija só um. A gente sabe como é, já beijei um, já, eu já beijei três, diz a música. Dos moldes que é o nosso carnaval, todo mundo, um galo da madrugada, enfim. O que é que a senhora acha? Que há possibilidade de ter? Os governantes, eu tenho conversado com o pessoal de bastidor, e eles dizem, não, vai ter carnaval e vai ter Réveillon, porque daqui para lá já vai estar todo mundo vacinado. Veja, Como médica e infectologista, qual é tá. a sua opinião, pessoal? Veja, eu acho que a gente tem que olhar para fora. O que é que está acontecendo em outros países que afrouxaram as medidas de proteção, mesmo com a cobertura vacinal em torno de 50%, 60%, parece que Israel até 70%. Então, assim, eles têm percebido aumento de casos, né? Então, alguns países voltaram até atrás e já passaram de novo a pedir máscara, né, em locais fechados. Então, assim, a gente tem que primeiro olhar, a gente está um pouquinho atrasado em relação a outros países no sentido da pandemia. Então, a gente tem um período de observação do que está acontecendo lá na frente, que a gente pode
fazer as nossas, né, assim, as nossas programações. Então, eles estão bem mais avançados do que nós, eles que eu digo, Reino Unido, Israel, Estados Unidos, do que nós na vacinação. Alguns estados dos Estados Unidos, eu estava até olhando Los Angeles, que tinha liberado máscara para a maioria dos lugares, agora voltou a pedir, né? Retroceder. Israel voltou a pedir. Então, assim, a gente tem que entender que a gente está aprendendo, né? Então, a gente está aprendendo há 1 ano e meio e a gente ainda não aprendeu tudo, né? Então, assim, eu acho que a gente também tem que ter a observação do que está acontecendo lá fora. Isso lá fora ainda não está muito redondo, né? Assim, está liberando, aí daqui a pouco tem que voltar de novo, né? E eu nem vejo essas liberações nos moldes do que a gente pensa em fazer aqui no Réveillon, no Carnaval, né? E a gente também tem que pensar numa segunda situação que a gente ainda não está pensando de fato, mas que a gente sabe que vai acontecer. Quanto tempo vai demorar a minha imunização, né? Então, quanto tempo a vacina que eu tomei em fevereiro desse ano vai me proteger? Será que ela vai me proteger 1 ano, 2 anos? A gente vai ver. Eu acredito que ela ainda esteja me protegendo e aos meus colegas também. Por quê? Porque é o que eu digo às pessoas que me questionam: porque essa vacina não é boa, porque foi feito um estudo que diz que no idoso não é boa a vacina X. Aí eu digo: olha, você está vendo aqui nas UTIs daqui do hospital que a gente tinha mais de 150 leitos. Alguém da área de saúde, assim, com a doença grave? Não. E isso no começo a gente via muito, e era uma das coisas que deixava a gente mais triste, assim, com realmente Coração partido. de coração partido. A gente ia nas UTIs, sempre tinha algum amigo nosso ali, entendeu? Então, hoje em dia, não tem, por exemplo, no hospital que eu trabalho, que é uma representação, né, assim, grande do que acontece no nosso estado, né, que é o Hospital Português, a gente tem muitos leitos, a gente não vê nenhum paciente, nenhum profissional da área de saúde, fisioterapeuta, médico, técnico, enfermeiro, que é um paciente, um profissional que está ali na linha de frente, com caso grave. Não tem. Então, assim, eu acredito observacionalmente, sem nenhum cunho científico, que a minha vacina ainda está me protegendo. Entendeu? Mas eu não sei. Talvez daqui para o final do ano as pessoas comecem a adoecer. Opa, eu tive uma forma grave, aí outro fulano teve, aí outro ciclano teve. Então, a gente ainda está aprendendo. Então, fazer é o que eu lhe disse. A gente está numa pandemia. E uma coisa que eu aprendi é pensar no hoje. O amanhã, assim, não depende muito do que a gente está fazendo, porque são tantos fatores, né? Assim, não adianta eu fazer tudo certinho, usar máscara, me vacinar, se outra pessoa não aceitar uma vacina ou for em algum lugar e não querer usar máscara. Então, assim, a gente só vai melhorar isso tudo quando as pessoas realmente aprenderem que precisam se ajudar. Se não aprender, Com relação à máscara, fica aquela dúvida. A máscara de pano funciona ou realmente, porque todo mundo diz, aquela máscara, vamos supor, tem uma marca de meia muito famosa, que eu vou dizer aqui, a Lupo, que por mim não tem problema. O pessoal diz que a máscara da Lupo não é nada, que você sopra, sai do outro lado. Que não adianta nada, tem que ser realmente a máscara cirúrgica, essa máscara de pano que você fica com o nariz, porque ela fica voando, batendo para lá e para cá, não adianta de absolutamente nada. É verdade isso. E veja, desde que isso eu só uso a máscara cirúrgica. tá. E tapa e que faz aquele negocinho aqui, porque eu uso óculos, né? Por conta do óculos. Porque as outras que você faz assim, você soprou e soprar do outro lado, não está adiantando de nada, você está usando só o enfeite. Isso é um bom teste, né? O teste da permeabilidade, né, da máscara. Realmente, máscara de tecido vai depender muito de qual é a trama desse tecido, né? Se é uma trama fechadinha ou se é uma trama mais aberta. No começo tinha gente usando renda, né? Que era uma trama bem aberta, né? Bonita, mas não protegia de forma adequada, né? Ou
às vezes, até a quantidade de lavagem também é algo que muda, né, a característica do tecido. Então, pode deixar a fibra mais... Aquela amostra que fica só o pozinho, né? A gente chama, parece um coador de café. É, Não é. faz nada. Mas, assim, o mais importante não é você entender para onde você vai. Então, por exemplo, você vai para um local em que, assim, a probabilidade de você encontrar alguém doente é maior. Então, por exemplo, você vai num hospital, você vai numa clínica, você vai num laboratório, você vai num local em que tem uma coletividade maior. Então, nesses locais, é melhor você usar uma máscara que você entenda que a segurança é melhor. Pode ser uma máscara cirúrgica, pode ser uma máscara cirúrgica. Ou pode ser uma máscara de tecido que tenha uma capacidade assim, de passar nesses testes caseiros que a gente faz, né? Então, assim, depende muito também. Então, eu acho que não precisa de usar uma máscara cirúrgica se você vai fazer uma caminhada na avenida, entendeu? Porque você vai ficar longe das pessoas, a probabilidade de o local é ventilado, a probabilidade de você encontrar alguém doente vai ser menor. Agora, se você vai numa clínica, se você vai num hospital, então você vai usar uma máscara mais caprichadinha, né? Então, assim, Entendi. tem que ver se a máscara se adapta bem, que não adianta usar uma máscara que não se adapte bem. Então, a máscara tem que realmente Você vê que fechar direitinho. umas que ficam caindo, você vê no rosto da pessoa, a pessoa falando e a máscara voando, falando. Isso não adianta de nada, né? É Nada, só enfiar ali. nada. Nada. Nem protege a pessoa, nem protege quem está perto, né? Exatamente. Outra coisa que eu queria falar é sobre o tratamento precoce. Que antes todo mundo tinha em casa o kit Covid. Todo mundo comprou ivermectina, comprou azitromicina. Eu nem falo da cloroquina aqui, que eu acho que a cloroquina ficou meio controversa por conta desse negócio de Bolsonaro. Vamos falar desses dois: a ivermectina e a azitromicina. Que aqui em casa, como eu tive 3 covidentos, eu não tive, né? A senhora sabe que eu não tive, escapei com 3, quer dizer, uma coisa também que a gente não sabe, né? Como é que a gente fica confinado com 3 com Covid e não pega. Enfim, todo mundo tinha em casa isso. Porque se ficasse doente, a primeira coisa era tomar ivermectina e tomar azitromicina, né? Assim que começasse a ter os sintomas. Ainda é esse tratamento? Existe isso? Ou é só, como a senhora disse, água, tomar realmente o medicamento para baixar a febre, caso venha ter febre, dor, ou entre em contato com o médico, é pessoal de cada um para cada um? E Tá, o corticoide, quando é que entra? Antigamente não se falava em corticoide e agora se fala muito em corticoide. pronto. Então, sobre os tratamentos, né? Acho que a cloroquina já está mais do que, né, assim, entendido do ponto de vista de estudos, né, científicos, do ponto de vista científico, de modo geral, que não tem essa efetividade. E eu posso dizer a você que a gente começou no começo, quando a gente não conhecia nada, não sabia nada, a gente usou sim, e particularmente eu realmente eu não vi nenhum impacto. Então, quando começaram os estudos a sair, dizendo que não tinha efetividade, eu disse, eu estou vendo isso na prática, né? Então, realmente, eu senti isso na pele. Quanto à questão da azitromicina e da ivermectina, eles são medicamentos anti-inflamatórios e a ivermectina, existem alguns estudos que ela inibe a replicação viral, tá? Mas, assim, a gente tem que entender que às vezes você testa a medicação em uma patologia, mas ela não se aplica a outra. Então, assim, apesar de ter, por exemplo, a ivermectina tem essa característica, né, de ser um antiviral, né? A gente já viu alguns casos, assim, tem estudos sobre isso. Do ponto de vista de eficácia, quando a gente vai estender isso para paciente de COVID, não se viu impacto. E, de fato, eu também não vi impacto, né? Então, eu Então, agora, depois de um ano, eu confesso a você, no começo a gente usava porque, assim, são medicamentos, ao contrário da hidroxicloroquina, que tem poucos efeitos colaterais. Então, a gente usava porque a gente não sabia, né? Como a gente o que eu lhe disse, é uma curva de aprendizado.
mal não fazia. Mas hoje em dia a gente vê que, de fato, não tem impacto, né? Às vezes, o que é que eu faço? Eu uso a ivermectina quando eu percebo que o paciente provavelmente vai precisar de corticoide. Quando é um paciente com fator de risco, quando é um paciente que já tem características nos seus sintomas de que vai evoluir de uma forma mais complicada, aí a gente faz a ivermectina, porque a ivermectina ele é um vermífugo, né? Então ele é um antiparasitário. E Né? quando a Tem gente gente que, faz. assim, na vida, de 3 em 3 meses toma um parasitário, né? Sim. Eu acho que talvez a cada 6 meses, né? Assim, 6 meses a um ano. Tem Mas gente que assim, dá, né? 6 em 6 meses dá para a criança, mesmo sem fazer o exame de fezes. É isso, isso? isso. Aí, nesses casos, eu uso a ivermectina, né? Mas porque eu estou antecipando uma situação em que eu vou precisar do corticoide. E como o corticoide, ele é, de modo geral, uma dose mais alta, é importante a gente fazer o antihelmíntico, a gente vermifugar o paciente para não ter nenhuma complicação com corticoide. Mas, assim, o que de fato impacta na sobrevida do paciente, na evolução dele, é o corticoide. O corticoide, quando bem aplicado, e aí tem que ver o tempo em que ele deve ser iniciado, porque ele não pode ser iniciado muito precocemente, também muito tardiamente não vai resolver. Então, assim, ele tem que ser feito no tempo adequado, né? E a dose vai ser individualizada de acordo com a evolução de cada paciente. Então, o que é que eu digo? Se é um paciente que precisa de corticoide, ele, principalmente se ele tiver fatores de risco, é um paciente que tem que estar sob observação dentro de um hospital, se assim for possível, porque é um paciente que precisa de vigilância. Provavelmente ele está com a queixa respiratória mais importante, porque o corticoide não é para todo mundo, né? O corticoide é para quem realmente Claro. precisa, tem uma queixa respiratória. Então, ele realmente ele é um divisor de águas para quem precisa. É melhor do que até o antibiótico, né? Ô, doutora Milena, outra pergunta. A tomografia, fazer ou não fazer? Quando fazer? Porque as pessoas ficam na dúvida. Não, estou com oxímetro, não preciso fazer. Vou fazer uma tomografia ou não vou? Porque, não, de qualquer jeito, a pessoa dá o chamado vidro. Todo mundo que tem Covid pode desenvolver o vidro fosco, que não significa ter o pulmão completamente comprometido. Explica um pouco sobre isso, sobre a importância da tomografia. Faz ou não faz? Pronto. A tomografia, ela não é um exame necessário para todo mundo. Ela é um exame para quem tem queixa respiratória, né? E uma queixa respiratória que seja mais importante, porque tem gente que tem uma tosse seca, uma tosse leve, que não evolui, é um paciente que não tem fator de risco, que está ali monitorando com o seu oxímetro, a oximetria não caiu de forma nenhuma. Então, assim, para casos leves, a tomografia não é necessária, não se faz necessária. Agora, para casos moderados, em que você realmente comece a sentir, eu não tenho oxímetro, então você pode observar. Então, eu estou piorando progressivamente da minha tosse. Eu tô tossindo, estou tendo acesso de tosse que eu estou me cansando. Ou uma coisa que uma atitude, uma ação que eu sempre pergunto: tá cansando quando toma banho? Né? Então, assim, porque banho a gente pode até não achar, mas ele é uma atividade que requer um certo esforço. Então, uma pessoa, quando está com o pulmão mais inflamado, ele vai cansar no banho. Então, olha, você está fazendo as suas atividades de rotina dentro da sua casa e você está cansando, né? Ou você está sentindo que você está piorando sua queixa respiratória, ok. Ou até mesmo de forma silenciosa, a oximetria começou a cair. No começo era 98, aí agora está 95 e não sobe. Entendeu? Então, para esses casos, é importante sim fazer a tomo para a gente entender qual é o grau de inflamação. Porque às vezes tem um paciente bem sintomático, a toma é 25%. Às vezes tem um paciente super oligossintomático, ou seja, pouco sintomático, e tem uma toma de 50%. Então, assim, a gente
são coisas que a gente não consegue muito explicar, mas é um exame que é importante quando é um caso moderado, de moderado a grave. Então a gente fica mais pela oximetria. A pessoa com oxímetro disse que me achar em 95, a pessoa, vamos botar assim, de forma mais leiga, né? Se baixar de 95, a pessoa liga para o médico, daí o médico deve orientar para fazer, não é isso? Tem gente que já tem uma oximetria mais baixa. Então, por exemplo, paciente que é tabagista, paciente Travou um asmático, pouquinho. paciente que Vamos ver se volta. tem alguma patologia pulmonar. Roberta, tá ouvindo? Agora voltou, Ah, vá. desculpe.